E o homem, em seu orgulho... E o homem, em seu orgulho, criou Deus, à sua imagem e semelhança. Deus está morto. Friedrich Nietzsche é um daqueles filósofos e uma daquelas mentes que com um único aforismo é capaz de marcar os homens de seu tempo e aqueles que vieram depois. Nascido em Hohenlotzen, na Prússia, no ano de 1844, morreu em Weimar, na Alemanha, no ano de 1900, imerso nas trevas da loucura, sem poder se dar conta do sucesso que estavam tendo os livros que mandara publicar às próprias custas, e não imaginava de forma alguma o sucesso que viria a realizar a sua obra póstuma, publicada por sua irmã. A obra de Nietzsche é periodizada em 3 grandes fases. A primeira fase, que vai de 1869 a 1876, compreende diversos fragmentos escritos e produzidos nessa época, mas só publicados póstumamente, em obras como O Nascimento da Tragédia e As 4 Extemporâneas. A segunda fase da obra de Nietzsche vai de 1876 a 1882 e engloba as anotações particulares desse período, bem como as obras Humano, Demasiadamente Humano, A Aurora e A Gaia Ciência, obra que marcaria e faria o elo com a sua terceira e última fase de escritos, de 1882 a 1889, quando foram publicadas obras como Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral, O Caso Wagner, Et Homo, O Anticristo, dentre outras. Destaca-se nesse período o Crepúsculo dos Ídolos. Veja que essa terceira fase, a fase já concreta, adulta da publicação nietzschiana, é uma fase que liga-se intimamente às reflexões sobre Deus e sobre o cristianismo, a moral cristã. Na obra Aurora, Nietzsche afirma assim: outrora, buscava-se demonstrar que não existe Deus. Hoje mostra-se como pôde surgir a crença de que existe Deus e de que modo essa crença adquiriu peso e importância. Com isso, torna-se supérflua a contraprova de que não existe Deus. Quando outrora eram refutadas as provas da existência de Deus apresentadas, sempre restava a dúvida de que talvez fossem achadas provas melhores. Naquele tempo, os ateus não sabiam limpar completamente a mesa. Veja que para Nietzsche, a existência de Deus não é uma questão, mas uma certeza, um fato da sua não existência. Deus não existe. Deus está morto. Poucos filósofos ficaram tão conhecidos por um único aforisma. Essa frase de Nietzsche é, sem sombra de dúvida, aquilo que mais marca em sua obra. A morte de Deus é o pressuposto sobre o qual Nietzsche desenvolve os principais aspectos de sua filosofia madura. Para Nietzsche, o maior acontecimento recente da história ocidental era o fato, para ele é inegável, é um fato de que Deus morreu. A crença no Deus cristão perdeu totalmente o crédito no advento da modernidade. E as evidências da existência desse Deus restam apenas na moral cristã, que aos poucos se encontra minada. Ou seja, cada vez menos a presença de Deus se faz, persiste, perdura no pensamento e nas práticas do homem moderno. Contudo, não pode-se limitar a crítica de Nietzsche apenas a uma crítica religiosa ou uma crença aos teístas. A crítica nietzschiana vai muito além. Assim afirma Martin Heidegger em Caminhos da Filosofia. Deve-se pensar previamente que nos nomes Deus e Deus cristão no pensar de Nietzsche são usados para a designação do mundo suprassensível em geral. Deus é o nome para o âmbito das ideias e dos ideais. Ou seja, Deus é um conceito que representa o suprassensível em geral. Então, com a afirmação Deus está morto, Nietzsche não quer apenas o declínio daqueles valores cristãos, mas também o descrédito, ou melhor ainda,
a descrença do homem moderno em todo e qualquer tipo de explicação transcendente que parte do princípio que exista para algo da além desse mundo espaço-temporal. É fato de que Nietzsche não é um pensador que surge do nada. Nietzsche é um catalisador das grandes revoluções que o antecederam. Vejamos algumas muito brevemente. No século XV, tivemos a grande Revolução Copernicana, ou Revolução Científica, como foi posteriormente chamada esse período. Na Revolução Copernicana, Deus sai do centro do universo, e no centro do universo agora habita uma estrela, em torno dessa estrela planetas. O homem sabe se localizar, sabe aonde estar. Não precisa mais da explicação transcendente para afirmar as coisas da natureza ou para entender os fenômenos naturais. Mas agora, com a ciência, ele é capaz de conhecer empiricamente, é capaz de conhecer através do método científico aonde ele se encontra. Revolução Científica, Revolução Copernicana. Posteriormente, a Revolução Luterana do século XVI, quando a Igreja Católica perde a sua autoridade, perde a sua importância perante a sociedade. Começa ali o declínio de toda a moral católica com a Revolução Protestante. Posteriormente, no século XVIII, temos as grandes revoluções. A Revolução Industrial, ou seja, o homem é agora artífice dos seus meios de vida, o homem produz, o homem constrói, e a Revolução Francesa, a criação de um Estado sem Deus e de um governo onde igreja e Estado encontram-se separados. Nietzsche é o catalisador de todas essas revoluções que tem por fim um processo de declínio da figura de Deus, por conta das difusões dessas inúmeras teorias filosóficas e científicas que prescindem de Deus, que não utilizam o método transcendente como ponto de partida. Se encerra, então, a partir da teoria copernicana, a transcendência como plano de fundo para a explicação de todos os fenômenos naturais. Inúmeros filósofos participam dessa vertente, contudo, na obra de Nietzsche, ele não anuncia a morte de Deus como uma novidade, mas apenas como um fato. A grande diferença e a grande importância da obra de Nietzsche no debate sobre a existência de Deus é aquilo que encontramos na Gaia Ciência. Deus está morto. Mas tal como os homens são, durante séculos ainda haverá cavernas em que sua sombra será mostrada. Quanto a nós teremos que vencer também a sua sombra. Nietzsche não é o profeta às inversas que anuncia a morte de Deus, mas é o profeta que busca esparçar, dissipar as sombras da existência de Deus que ainda restam sobre a sociedade. Portanto, é uma tarefa reivindicada para si mesmo, o último passo a ser dado para a criação do Übermensch, do novo homem. Aliás, a melhor tradução seria para a criação do além do homem, com a superação da fé em Deus. Deus nasce para Nietzsche quando os homens, por conta de um sentimento de culpa ancestral, da consciência ancestral, ele passa a criar um medo, um temor pelos seus erros, porque o homem tem para Nietzsche vontade de poder, e essa vontade de poder faz com que ele cometa atos dos quais ele não se orgulha tanto assim. Daí surge o medo, o remorso, esse sentimento quase ancestral do processo evolutivo. E a partir de então, por força dessa fantasia, do temor crescente, do sentimento de culpa, por um sentimento de dívida não saldada, ele valoriza todo esse construto e transforma-o em Deus. Na medida que o sentimento de culpa, de medo e também, por que não dizer, de orgulho crescem juntamente o conceito e o sentimento de Deus. O advento do Deus cristão, o Deus máximo até agora alcançado, nasce, segundo Nietzsche, desse sentimento de culpa, elevado ao último grau, expresso na morte de Cristo. Assim afirma o filósofo. Talvez esteja nisso a origem dos deuses, uma origem no medo, portanto. Outrora, orgulho, agora medo. Seja qual for a origem de Deus, ele nasce do pensamento humano. É o pensamento humano que o formula.
Da mesma forma, se coube ao homem antigo, num processo de evolução primevo, criar Deus, cabe ao homem moderno, após as grandes revoluções, enterrar esse Deus e afirmar que ele está morto, como faz Nietzsche. Dissipar as sombras daquilo que resta de sua existência. Contudo, 2 séculos depois, no século XXI, onde nos encontramos, já assentada a reflexão nietzschiana, vemos que Deus não é sombra, mas é uma luz que não se apaga, muito para além de criação do orgulho ou de um sentimento de culpa e de medo, ou mesmo de um fundo moral para a estabilização social. Deus é aquele que é. Deus é o próprio sentido. Deus é o impronunciável. Deus é aquele que, por mais que muitos tentem matar, ressuscitará. Como afirmou o grande filósofo Gilbert K. Chesterton, Nietzsche pode matar Deus, mas disso Deus já entende, porque ele já ressuscitou. Muito obrigado e até a próxima.